Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Isso é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, presbítero Lucas, bom dia, graça e paz. Bom dia, apóstolo, bom dia a você de casa. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco, você que abre a porta das suas casas para receber mais de Deus aqui através da nossa vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir nas nossas redes sociais, para que você fique por dentro das palavras, das mensagens, das nossas programações também, para que você também seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Dá um joinha logo de cara. Isso Se aí. não gostar, você tira o joinha, mas já vai dando o joinha, compartilha. Aleluia. Lucas, 2 Timóteo, capítulo 4, né? Paulo construindo o seu discípulo, ele coloca algumas observações interessantes, né? Eu ainda peguei na minha conversão o finalzinho de uma igreja que buscava a Deus por aquilo que ele é, de ministros do evangelho com o seu nível de humildade, reconhecendo que o que eles eram, Deus que havia feito, né? A gente vai ver o rei Uzias, né? O Senhor dizendo que ele muito prosperou porque ele foi muito ajudado. Então ele não prosperou porque ele era bom, porque ele teve muita ajuda. Não só de pessoas, mas principalmente do Deus vivo. E a gente vai vendo, eu ainda fui no finalzinho, né, que eu peguei um louvor ainda que era de adoração, sem essa pegada de promoção pessoal. O gospel ainda estava começando a gerar naquilo que é o louvor, né, seus rendimentos. Aí muita gente agora explodiu. Só canta a música gospel, não tem nada de Deus no coração, um bocado de gente. Mas não é uma questão de julgamento, mas de observação. Porque Paulo, falando para Timóteo desse tempo, naquela época já falava desse tempo, mas era aquele tempo de lá que ele já estava falando. Né? Já acontecia lá. Você sem imagina, internet, se lá era sem assim, telefone. Ele diz assim no versículo 3, vai chegar o tempo e que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Pior, vão arranjar para si mesmas, e vai ter um monte aí, né? Cada pé um sapato, para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a ela o que elas querem ouvir. Olha, essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. E isso é tão sério, né? Que se hoje você confronta alguém na palavra, a pessoa diz assim, pode estar escrito, mas eu não concordo. Interpretei de outra forma. Não é o meu sentimento, tá aqui, ó, a palavra diz isso. Não, mas eu não concordo. Exatamente porque elas vão procurar alguém que vai falar exatamente aquilo que elas querem ouvir. A minha preocupação hoje, e a gente vai vendo também o Senhor dizendo que quando chegar, né, o dia, vai faltar fé na terra. Cadê a fé? Essa fé de reconhecer a Deus, de buscá-lo. Mas o que mais tem me preocupado é que muitos de nós estamos com dificuldade de escuta. Nós não estamos conseguindo ouvir a Deus. Paulo está dizendo assim, vão arranjar uma porção de mestres que vão dizer para ela o que elas querem ouvir. Então, não querem mais ouvir a Deus. Querem ouvir pessoas que, aspas, dizendo-se ser de Deus, fala aquilo que elas querem ouvir. Isso é um engano tão grande, né? E as massas caminham para isso. Conforme eu sou apaixonado por igreja, seja com 10 pessoas ou com 10 mil, não importa, sou apaixonado por igreja. Mas é a igreja que carrega a verdade. E a gente vai vendo um bocado de construção que nada tem a ver com o evangelho, com pessoas frustradas em diversas áreas da vida. O que me manteve no evangelho, Lucas, foi a frustração. Foi Deus não fazer aquilo que eu queria, as pessoas não serem aquilo que eu gostaria, a igreja não se mover como eu achava interessante. As frustrações me fortaleceram. Hoje o que mais a gente vê é um bocado de gente mimado, buscando aquilo que agrada o coração, e alguém dizendo que Deus está dando, tão felizes demais, às vezes até o próprio Satanás, e a pessoa está ali feliz da vida, vivendo na mão do diabo. Isso é muito sério. Apóstolo, essa semana a gente estava, né, organizando algumas coisas na rede social da igreja e acabou passando um rios de uma outra igreja e tinha alguém ali ministrando no púlpito dessa igreja que gerenciava uma banda do mundo. Aleluia. E o cara, essa banda muito famosa, né, muito relevante naquilo que é a música secular,
que não canta nada de Deus, pelo contrário, bastante coisas que vão contra aquilo que é o evangelho. E esse cara em cima do púlpito dessa igreja ministrando, pregando, falando da Bíblia e falando o quanto que Deus abençoou a vida dele. E hoje ele era muito rico porque Deus tinha abençoado ele com essa banda que canta músicas que... E é esse tipo de engano, apóstolo, que tem entrado nas igrejas pelo mundo afora, que as pessoas acham que o sucesso tem a ver com dar certo naquilo que a gente quer. Né? O nosso sucesso é a gente tá bem financeiramente, né? O sucesso e aí a gente ter uma casa boa, ter um carro legal e diversas outras coisas. E a gente acaba por ver umas pessoas do mundo que tiveram esse sucesso, conhece até um pouco de Bíblia, e aí se coloca em cima de um púlpito para ministrar sobre a igreja de Cristo. Uma pessoa que não vive o evangelho, uma pessoa que não dá o testemunho, e a gente pode, né, expandir. Aleluia. É exatamente o que está escrito nesse texto, porque as pessoas querem se inspirar nessas pessoas que de repente têm dinheiro. Não tem Deus, tem dinheiro, mas não carregam a essência de Cristo. Que de repente, né, na igreja, com certeza, onde o Senhor nasceu espiritualmente, as pessoas que tinham ali deveriam ter a vida financeira razoável. Os ministros daquele lugar, de repente, não tinham a sua situação financeira interessante, mas com certeza essas pessoas carregavam a essência de Cristo. Isso não é regra, mas a gente vê hoje muito mais difícil, né? As pessoas que financeiramente são relevantes, se você for ver, em algum momento tem alguns esqueminhas e tal. E a gente tem dado muito mais ouvidos, né? A gente vê que essa geração tem dado muito mais ouvido a essas pessoas. Ou que são relevantes naquilo que é o digital, né? Que tem milhões de seguidores. Não, fulano tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Vamos trazer ele para pregar aqui. Nem conhece. Por aí. Não, fulano já tem mais de 1 milhão de visualizações com a música dele lá no YouTube. Vamos trazer para cá. E a gente não conhece qual é a essência que essa pessoa carrega. E aí a gente tem visto que realmente esse versículo tem se cumprido, né? Porque as pessoas têm buscado aquilo que elas querem. Não, eu também queria ser bombado no YouTube. Então vamos trazer esse cara também, que ele vai me ensinar a ser bom no YouTube. E a essência que era carregar Cristo, ser transformado por essa palavra, muitas vezes a gente tem deixado de lado para estar dando ouvido para essas coisas, né, apóstolo? Aí tem gente que quer ouvir falar, né, de situação financeira, nesse caso, né, de ganhar dinheiro, vai estar procurando alguém que vai falar sobre dinheiro. Alguém que quer se promover a sua... Porque é muito fácil você falar algo que você não vive. Você falar para alguém que é eunuco, o cara não tem testosterona, esse cara pregar sobre o que é você não ter relacionamento sexual para manter santidade, para ele é muito fácil falar sobre isso. É fácil falar para alguém, né, que não tem dinheiro, pregar aquilo que é o assunto da situação de grana. Você tem que se abster dos seus bens e tal, para aquilo que é o reino. É fácil você falar com dinheiro, né, as questões daquilo que é não, e prosperidade. O difícil é o inverso. Você ter grana e você viver uma vida como se não tivesse, né? Porque o dinheiro não te faz. Paulo dizendo assim, sou contente com o que eu tenho. Se eu tenho, eu estou bem. Se eu não tenho, eu estou bem também. Tranquilo. Tira a grana de quem tem muito dinheiro pregando prosperidade e vê como é que ele vai ficar deprimido, isolado, cabisbaixo, entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência de que o evangelho vai na contramão do que a gente constrói de pensamento. Tem um Jó prosperando em diversas áreas, tributando a Deus tudo isso, e Satanás encontra um lugarzinho para dar ali duas pancadas nele, para ver se blasfema. E a grande maioria das pessoas que a gente às vezes vê hoje em relevância na mídia sagrada, se leva 2 pancadazinhas, não precisa nem ser do tamanho de Jó, não, leva umazinha só, não consegue, a grande maioria não consegue permanecer. Psiquiatra, terapeuta, remédio, vambora, nada contra. Mas a verdade é que o nosso coração, entendimento, precisa estar no Deus eterno. Em Deus, né? Em quem a gente tem confiado, né, apóstolo? Amém. A gente conversando um dia desses na escola de batismo, conversando sobre uma matéria, e aí falou sobre dízimos e ofertas, e aí no final a gente abriu para algumas perguntas, aí uma pessoa perguntou, não, mas e se a pessoa usa o dinheiro dela todo para comprar as coisas da casa? Eu falei, então, essa pessoa está confiando em quem? Em Deus ou naquilo que ela pode gerar de riqueza ou de prosperidade? Né? Porque é um princípio, o dízimo é um princípio que a gente precisa cumprir, é fato. E aí, não, mas aí eu gasto tudo dentro de casa. Essa foi a pergunta da pessoa, né? Aí eu falei, então,
A gente precisa entender em quem a gente tem confiado e quem a gente tem ouvido. Se a gente tem confiado naquilo que a gente trabalha e eu posso comprar, eu paguei. Ao invés de cumprir os princípios e confiar em Deus, naquilo que é a verdadeira, o chamado para as nossas vidas, e confiar naquele que pode nos trazer, né, aqui para esse assunto o retorno financeiro que a gente precisa e diversas outras coisas. Deixa eu pegar a carona de 30 segundos, né? Outro dia parei no sinal, aí aqueles rapazes que ficam colocando ali amendoim, né? Eu ando com o dinheiro trocado ali e não pego o amendoim, deixo o amendoim com a pessoa e dou o dinheiro. Acredito que é uma forma de abençoar muito mais do que só comprar, né? E eu parei assim, peguei o dinheiro, dei pro rapaz, uma outra pessoa parou do meu lado, falou assim, e daqui? Aí me viu, oi pastor, tudo bem? Bom, não dizimei. Então vou estar dando meu dízimo no Pix. Daqui a pouco eu te faço o Pix, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, cara, ela está pegando o dízimo que seria da igreja, ela está dizimando a vida de uma outra pessoa. De onde ela aprendeu isso? Que Bíblia é Qual essa? foi o ensino que deram para essa pessoa? Porque tem pessoas que são assim. Eu não dizimo na igreja, não. Compro cesta básica e dou para os outros. A pessoa se converte na igreja, batizada na igreja, recebeu ajuda na igreja, é apacentado na igreja, mas não acredita no dízimo do jeito que é na igreja, e ele consta do jeito dele, buscando aquilo que é a bênção do Senhor. Controverso alguns pensamentos nesse sentido. Que nessa manhã o Espírito Santo coloque no teu coração esse desejo de ouvir a Deus. Não importa se o que você está ouvindo te agrada ou não, mas que seja dele essa transformação de vida que a gente precisa. Beijo no coração, paz. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.